Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do suicídio na visão espírita, pelo menos do entendimento que eu tenho da doutrina espírita e um pouco do que eu pude ver, estudar a respeito do suicídio. Gostaria de lembrar que eu não sou especialista nessa matéria, nesse assunto. No entanto, acredito que eu possa colaborar um pouco e que tudo que nós vamos conversar aqui ajude a despertar a atenção para este assunto tão importante, tão relevante e que eu tenho certeza cada um de nós pode colaborar um pouco nessa questão. Como disse Jesus, amai-vos uns aos outros, este é um grande mandamento. E baseado nisso, eu acho que cada um pode colaborar um pouco para diminuir, para mitigar o sofrimento do próximo. E o sofrimento que leva uma pessoa ao suicídio é realmente muito grande, muito intenso, e assim, acredito, convido a todos a estudar, a meditar um pouco a respeito desse assunto e que possam também, de alguma forma, colaborar na medida do possível aí com a nossa sociedade, com os nossos amigos, parentes, vizinhos e assim por diante. Nós falamos em suicídio quando alguém atenta contra a sua própria vida e o desencarne acontece de fato. E chamamos de tentativa de suicídio quando, ao atentar contra a própria vida, ela é socorrida a tempo e acaba não desencarnando com a graça de Deus, ou quando o método que essa pessoa escolheu ele não foi bem aplicado ou não é um método totalmente letal. E ela pode ser socorrida, pode ser amparada e o desencarne realmente não acontece. Então, suicídio é quando ela atenta contra a própria vida e desencarna, e a tentativa de suicídio quando ela atenta contra a própria vida e acaba não desencarnando propriamente. Então, o suicídio aqui nós vamos tratar dessa maneira, que seria a interrupção da encarnação causada pelo próprio desencarnante, tá? Os dois termos, obviamente, da doutrina espírita, né? Encarnação e desencarnante. Tá? Então, quando alguém atenta contra a própria vida e leva ao desencarne. Do ponto de vista espiritual do espírita, a gente trata isso de duas maneiras. Ou a pessoa é um suicida voluntário ou consciente do que está fazendo. Nesse caso, ela tem um desejo consciente de pôr fim à vida. Ela decidiu que ela quer pôr fim à vida e aí usa algum método para interromper a vida. Okay? Existe o suicídio involuntário ou inconsciente, tá? Essa é uma visão espírita. Eu não sei se dentro da psicologia existe uma classificação dessa maneira, tá? Dentro da doutrina espírita, a gente tem essas duas abordagens. No caso da involuntária, é quando a pessoa não tem um desejo consciente ou explícito de pôr fim à vida. Mas as atitudes dela levam ao risco importante de desencarnar. Por exemplo, tirar racha, né? Esportes super perigosos, né? Ou ainda ela tem uma vida de noitada, não dorme direito, bebida, cigarro, outros tipos de droga e tal, e que acabam causando prejuízo orgânico e que necessariamente ela não vai ter condições de levar a encarnação muito adiante. Tá? Agora, é aquilo que eu estava colocando no começo da nossa conversa aqui. Por que a gente deve falar sobre o suicídio? Em primeiro lugar, para que a gente não se torne um potencial suicida. Porque todos nós estamos sujeitos a uma série de estresse na nossa vida, uma série de situações complicadas, e que se a gente se deixar levar por eles, a gente acaba indo, tem o risco de caminhar por este caminho. Certo? Quando a gente conhece um pouco mais a respeito do assunto, quando a gente vê o lado espiritual, quando a gente entende o que leva uma pessoa a trilhar esse caminho e o que ela poderia fazer para não trilhar, então toda vez que a gente fala sobre suicídio, que a gente
pensa sobre ele, a gente medita a respeito, a gente tem menos chance de entrar nessa rota de colisão com a própria vida. Tá? Então, esse é o primeiro enfoque. O Haroldo, nas palestras dele, ele usa muito uma metáfora, para quem já viajou de avião vai saber, né? A moça, no começo, dá uma série de instruções, né? A comissária, e ela fala que no caso de descompressão da cabine, no caso de algum problema no avião, máscaras de oxigênio vão cair, e ela orienta para que cada um coloque a sua própria máscara para depois ajudar a pessoa que está do lado, se caso ela não esteja conseguindo colocar, certo? Por quê? Porque se eu vou ajudar o outro, eu acabo perdendo a consciência, eu acabo não ajudando ele, acabo pondo em risco a minha própria vida também. Neste caso aqui é a mesma coisa, quer dizer, a gente tem que estar bem fortalecido, bem estruturado, para que nós tenhamos condições de não entrar nessa rota e para que nós tenhamos condições de ajudar alguém que porventura esteja nessa rota de suicídio, ok? Então, logo vem aí a segunda resposta da pergunta, que é dar apoio às pessoas que estejam em risco de se tornar um suicida. Tá? Pessoa que está num dos fatores estressantes que esteja muito difícil dela lidar com aquilo. Então, seria interessante que a gente tenha condições de dar um apoio a esta pessoa. É claro que quem realmente dá um apoio muito bom, um encaminhamento muito bom, é o psicólogo, é o psiquiatra, tá? Só que, do ponto de vista religioso, ou espiritual, ou espiritualista, tem uma abordagem muito boa, tem uma chance muito boa de a gente ser útil, da gente ajudar neste processo. Então, não digo que essas pessoas devam se focar única e exclusivamente no apoio de um amigo ou de uma religião, certo? Mas que, se a gente estiver bem preparado, a gente é capaz de dar uma ajuda útil, mais útil possível, certo? Esse, no meu ponto de vista, é um dos grandes objetivos. Em números, a gente pode dizer que 800 mil casos por ano acontecem no mundo. Isso são estatísticas, se não me engano, da Organização Pan-Americana, né? Eu vou colocar depois o link de onde eu tirei isso. Isso dá um suicídio a cada 40 segundos. 30% dessas pessoas estão aí na faixa dos 25 anos. Então, a gente pode dizer que os jovens é uma grande faixa aqui das pessoas que se suicidam. Agora, além das pessoas que se suicidam, um número muito grande de pessoas acabam atentando contra a vida e acabam sendo socorridas ou não foram eficientes, graças a Deus, nessa tentativa. Em torno de 10 a 20 milhões de pessoas por ano, tá? Isso uma conta assim bem por cima. Mas é um número muito grande, muito grande. Continuando, a gente pode pensar o que essas pessoas buscam quando atentam contra a própria vida. Um deles é protestar. Então, se as pessoas estão rebeldes com a vida, rebeldes com a divindade, rebeldes de alguma maneira e acreditam que com o final da vida terrestre acabou tudo, muitas delas cometem um suicídio de uma forma de chamar a atenção para um determinado assunto. Então seria uma maneira de protestar. Chamar a atenção em pessoas que atentam contra a própria vida, mas elas não querem realmente se suicidar, elas querem que alguém preste atenção nelas. Então a gente chama aí de tentativa de suicídio. Acontece que às vezes essa pessoa, nessa tentativa de chamar a atenção através de uma tentativa de suicídio, às vezes ela erra a mão e acaba sendo eficiente e acaba realmente se suicidando. Eutanásia. Então, às vezes, algumas pessoas estão internadas com doenças muito graves, ou em estado terminal, e às vezes pedem para que se dê um fim à vida dela.
né? Daí, no caso, ela dependeria de outra pessoa para vir e aplicar um medicamento ou fazer algum recurso para extinguir a vida. Fuga de sofrimentos. Então, às vezes a vida está muito estressante, muito pesada para ela. Tem sofrimentos ou físicos ou morais que ela não está mais suportando, e para fugir desses sofrimentos ela tenta o suicídio. Então, como eu tinha colocado antes aqui, algumas fazem isso com a intenção de pedir socorro, pedir ajuda, pedir que as pessoas, alguém preste atenção nela e estenda a mão para ela. A Organização Pan-Americana de Saúde que trouxe aqueles dados que eu tinha colocado antes, e ela diz que há uma relação muito grande entre os distúrbios suicidas e os distúrbios mentais, tá? Então, ou seja, as pessoas que têm essa tendência suicida muitas vezes está relacionada com problemas mentais, em especial agressão e abuso de álcool, principalmente em países de renda mais alta. Então, nos países de renda mais alta, os distúrbios mentais que estão relacionados com os distúrbios de tendência suicida é depressão e abuso de álcool, principalmente. Ocorre assim nos países de mais baixa renda? Também. Só que nos países de mais baixa renda também, pelo que eu entendi aqui dessa informação desse site, é que há também outros gatilhos, vamos dizer assim. O colapso na capacidade de lidar com estresses da vida, tais como problemas financeiros, que nós vamos abordar mais para frente novamente, términos de relacionamentos ou dores crônicas e doenças. Tá? Então, alguma coisa do que eu já tinha colocado e do que eu vou colocar mais à frente. Enfrentamento de conflitos, então desastres, né? Ela está num ambiente catastrófico, né? Fica muito complicado. Um ambiente de violência, às vezes a pessoa não suporta mais aquele ambiente. Abusos e perdas e um senso de isolamento. Esses estão fortemente associados com comportamento suicida. Então, tem pessoas que se sentem muito solitárias, ou às vezes as perdas que ela teve, para ela são muito importantes, são irrecuperáveis, e essa tristeza, esse sentimento acaba levando a uma tendência suicida. As taxas de suicídio também são elevadas em grupos vulneráveis que sofrem discriminação, como os refugiados e imigrantes, né? Então as pessoas estão num ambiente fora da sociedade dela, estão num ambiente estranho, sendo muitas vezes humilhadas, prejudicadas, estão sofrendo, passando fome, sujeitas a violências, né? Os indígenas, LGBTI, justamente pela perseguição que sofrem, acabam sendo muito vulneráveis nessa questão. As pessoas que tentaram suicídio previamente, elas têm uma forte tendência a voltar a cometer o suicídio. E as pessoas que cometeram suicídio ou que são potencialmente suicidas, elas sofrem um estigma muito grande da sociedade, das pessoas. Elas muitas vezes as pessoas apontam o dedo, cobram, e isso inibe que elas procurem ajuda, porque elas, ao procurar ajuda, normalmente as pessoas se expõem um pouco mais, né? Elas não querem ter ninguém apontando o dedo para elas. Então a primeira coisa para socorrer, para amparar as pessoas que a gente entenda estejam no sofrimento desse, é não julgar, é não apontar o dedo, né? O que nós precisamos fazer é acolher essas pessoas. Então, está até grifado ali a respeito do isolamento. Tá? Eu grifei isso daqui porque atualmente nós estamos passando por um momento de isolamento social e que está sendo muito pesado para muitas pessoas, né? Então a gente tem que ficar atento para poder amparar os nossos parentes, principalmente que a gente está mais em contato, né? Vizinhos, amigos, e ver o que é que a gente pode fazer para amparar essas pessoas sem violar essa questão do isolamento, que também é necessário. Então acaba se tornando uma coisa muito complexa. E se não está aparecendo agora, provavelmente no futuro vai aparecer muito essa questão do suicídio, o isolamento, a quarentena e as perdas que as pessoas estão sofrendo nesse momento aqui dessa pandemia, tá? Então, quais são as motivações? Ou seja, o que desencadeia isso? Isso daqui
eu peguei dentre as obras espíritas aqui, tá bom? Se não me engano, do Livro dos Espíritos, tá? É um compilado. Fuga dos sofrimentos e dores, que nós colocamos antes, a depressão, uso de drogas lícitas e ilícitas, tá? Drogas lícitas aqui seriam o álcool, seria o cigarro, narguilé, tabaco, e as ilícitas que a gente já sabe, que são a maconha, a cocaína, crack e por aí afora, né? Então tudo isso tem uma forte tendência a levar pessoas para a questão do suicídio. Dívidas, às vezes as pessoas se metem em dívidas muito grandes e complicadas. Deixei aqui, então, esses dois aqui, ó, circunstâncias da vida e desregramentos que levam a pessoa a ter dívidas, tá? Circunstâncias da vida. Então, às vezes, agora que a gente está nessa crise de pandemia, tem pessoas que estão perdendo o seu negócio, né? Tem gente que está falindo, está contraindo dívidas enormes e tal. Então é muito preocupante isso. Como é que ela vai lidar com isso? Tá? Outra questão de dívida é que às vezes os desregramentos que a gente tem na vida acaba levando a gente a ter dívidas e depois enfrentar essas dívidas pode ser muito complicado, né? Descuido financeiro. Às vezes a gente sai gastando sem avaliar a receita e os gastos, entra por um caminho de endividamento e isso é muito pesado às vezes para as pessoas e nem todo mundo depois sabe lidar com isso. Então é uma rota perigosa de suicídio. Desilusão amorosa, então dependendo de como a gente vivencia a nossa vida amorosa, isso é muito complicado. Crises existenciais, separação. Crise existencial é um problema muito grande das pessoas que eu entendo assim que não conseguem se incluir, né? Elas gostariam de ser diferentes para participar da sociedade, para participar de um grupo e não conseguem, então elas acabam tendo essas crises existenciais. Não sei bem se do ponto de vista psicológico essa é a definição, tá? Mas as pessoas que não conseguem se encaixar num grupo social onde vive. Solidão, principalmente os idosos, a gente está abandonando muito os idosos, né? A nossa vida está muito moderninha, os idosos não conseguem acompanhar e a gente acaba não tendo paciência, acaba ficando lá grudado no celular, grudado no computador, grudado na televisão, sai para balada e os idosos estão sendo deixados, né? Antigamente a gente respeitava muito mais os idosos. Hoje, principalmente aqui no Brasil, a gente pode ver o idoso ninguém respeita, né? Além disso, a gente está abandonando, distanciando, tá? Precisamos prestar atenção nisso. Morte de ente querido, muitas vezes isso impacta muito na vida de outra pessoa. Fanatismo religioso, isso é um problema bastante grande, porque fanatismo sempre leva as pessoas a seguirem uma maneira de pensar, uma ideologia e não se questiona. Ela acredita naquilo que ela ouve de maneira assim muito enfática e segue aquilo sem raciocinar, tá? Então aqui fanatismo religioso, mas atualmente a gente está vendo muito a questão de fanatismo político, de um lado, do outro, não quero aqui entrar em questões, mas a gente tem visto isso, já não é de hoje, né? Já há bastante tempo aqui no Brasil. E a gente tem visto isso no mundo também, tá? Então o fanatismo sempre leva as pessoas a ter um olhar muito fechado. Então, os problemas de autoaceitação, doenças, limitações, aparência física, e às vezes a pessoa não se aceita como ela é, e isso leva a um problema muito grande de isolamento, de tristeza, de depressão, e por aí vai. Doenças mentais, aqui acredito que a esquizofrenia, a questão de culpa. Essa é uma questão que eu pessoalmente vejo como muito grave, tá? A gente se culpar, se cobrar e nós sermos os próprios carrascos, tá? Então é uma questão que a psicologia é o ideal para lidar, para trabalhar com isso, tá? Mas na medida que a gente puder trabalhar isso com as pessoas ou com a gente mesmo, é muito importante. A gente se cobra além da conta muitas vezes
e acaba sendo um carrasco muito ferrenho de si mesmo, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, tá? Vamos estudar um pouquinho a respeito da culpa aí, que ela leva, acho que um sofrimento moral. Então tudo isso que a gente está falando aqui é sofrimento moral muito grande, tá? Fixação no tempo, eu vejo como assim as pessoas que acabam não conseguindo acompanhar as novas tecnologias, as novas tendências e tal, e acabam se sentindo fora do tempo atual e acaba levando, obviamente, à solidão, o isolamento, a depressão e por aí afora. Quer dizer, as coisas, no fim das contas, do meu ponto de vista, elas estão muito amarradas. A questão do tédio e da preguiça, né? O tédio é quando nada ao nosso redor, na nossa vida, desperta interesse, tudo fica muito chato, né? Então, a gente não quer participar, fazer um esporte, não quer assistir uma televisão, não quer ir numa festa, não quer ir num cinema, não quer sair de casa, e acaba ficando tudo muito tedioso na nossa vida. A questão da preguiça, que muitas vezes nos leva a nos afastarmos de tudo, e principalmente do trabalho, tá? Uma das leis de Deus aqui é a lei do trabalho, ou seja, a gente precisa estar envolvido em atividades, a gente precisa ir atrás do nosso ganha-pão, a gente precisa se sentir útil, tá? Então a preguiça, ela como se tira a nossa energia, e se a gente não luta contra isso, a gente vai se entregando cada vez mais a nos afastarmos de atividades produtivas, e quando a gente se sente improdutivo, a gente acaba piorando essa questão. Tudo isso leva a quadros de obsessão. Então, agora falando bem do enfoque espiritual aqui, né? Os próprios obsessores usam muito este quadro todo contra nós. Então, se a gente tiver qualquer uma dessas tendências, é o que eles vão usar para sobrecarregar ainda mais a nossa mente. Ou se a gente tiver algum desses quadros, a gente atrai aqueles perseguidores do plano espiritual, que a gente chama de obsessor, e eles intensificam estes sentimentos, tá? Aqui nesse livro aqui é o livro que eu falei para vocês que eu usei alguns tópicos, tá? Chama lá Crise Suicida, Avaliação e Manejo, e é de Neuri José Botega, tá? Então, pelo que eu entendi aqui, existem esses dois quadros, tá? Os fatores predisponentes e os precipitantes. Predisponentes são aquelas situações que as pessoas passam e que as tornam vulneráveis para a questão do suicídio, se elas não souberem lidar com isso ou se não tiverem um tratamento adequado. Okay? Então são lá os transtornos psiquiátricos, tentativa prévia de suicídio, então quem já tentou uma vez tem uma chance muito grande de voltar a tentar novamente. Quando alguém na família cometeu suicídio, abuso sexual na infância, esta é uma questão importantíssima para a psicologia, para a psiquiatria. Tá? Sempre, com certeza, sempre deixa muito sofrimento moral interno. Impulsividade, agressividade, isolamento social, doenças incapacitantes, incuráveis. Deve ser muito difícil lidar com isso, tá? Então, se a gente conhece pessoas nessas circunstâncias, não os abandonemos, tá? Parentes, amigos, tá? Mantenha contato, conversa, vai na casa quando não tiver mais o isolamento social, né? Para que as pessoas não se sintam sós e para que elas consigam superar essas deficiências, tá? Alta recente de internação psiquiátrica, então às vezes está desmamando de medicamentos que inibem algumas atitudes nossas, né? Então, quando você está tirando um medicamento, sobrecarregam aí as possibilidades. Agora, uma pessoa que tenha algum desses quadros aqui, que já predispõe ela ao suicídio, ela sofre situações como essa aqui, que são precipitantes, ou seja, elas agravam qualquer um desses quadros, qualquer um desses agrava a situação deste,
Tá? Então, uma pessoa que tem um desses daqui, passou por uma desilusão amorosa, numa separação, conflitos, problemas financeiros, perda de emprego, alguma situação que a deixe assim exposta, né? Se sinta desonrada, envergonhada, se entrega à embriaguez, ou aquelas que têm acesso aos meios de se suicidar, né? Então, armas de fogo, venenos, né? E por aí afora, não vou entrar nesses detalhes, mas ela consiga isso fácil. Então, qualquer uma dessas pessoas aqui, a gente tem que cuidar para que não tenha acesso a nenhum meio que possa cometer suicídio, tá? E se elas passarem por alguma dessas situações aqui, elas exigem um cuidado muito mais intenso. Tá? As consequências do suicídio. Obviamente falando aqui para a pessoa que se suicidou. Então aqui é um foco muito espírita propriamente, né? O espírito da pessoa que desencarnou, ela vai se sentir frustrada, óbvio, né? Percebe que a morte não existe. Então se ela pretendia acabar com algum problema, acabar com alguma sentimento, não morreu. Então a primeira coisa, está frustrada porque não morreu, a morte não existe. O sofrimento aumenta? Aumenta, porque além daqueles que ela já tinha e vai continuar tendo, ela ainda tem os decorrentes do próprio suicídio. Isso tudo é para a gente ter este conhecimento, para dar um suporte para nós, para a gente não entrar nessa, certo? Agora, pelo amor de Deus, a gente não usa estas informações para a pessoa que a gente quer amparar. Nunca, nunca, nunca cheguem para ela e falem assim, olha, se você se suicidar, você vai continuar vivo e vai sofrer isso, sofrer aquilo, sofrer aquilo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tá ok? Tudo que essa pessoa não precisa é de alguém apontando o dedo ou colocando mais medo. De jeito nenhum. Tá? Quando a gente tem esse conhecimento e a gente pensa a respeito disso, é claro que ao passar por situações estressantes, dolorosas, sofridas, tal, não sei o quê, a gente tem menos tendência a pensar num suicídio, porque já sabe que no que vai virar, tá ok? Então, quando a pessoa não tem essa tendência, você pode entrar nessa explicação e tal, para ela ter um pouquinho mais de conhecimento do plano espiritual. Mas para as pessoas que a gente está tentando amparar, em hipótese nenhuma, a gente deve entrar com essas informações e de jeito nenhum ficar assustando. Qual que seria o foco? O foco é a pessoa se sentir acolhida, sentir que ela tem um amigo em você, ela tirar o foco daquilo que dá dor nela, o sofrimento na vida, tá? Então, se ela foi abandonada pelo marido, foi abandonada pela esposa, tem traição, tal, não sei o quê, então que ela encontre alegrias em outros focos da vida, tá? Tem os filhos, no trabalho, na possibilidade de fazer um curso novo. Então, tirar o foco daquilo que dá a dor maior para que ela possa seguir adiante. Do meu ponto de vista, talvez essa seja a abordagem, tá ok? Socorro, tá? Essas pessoas, através da prece, nós amparamos muito. Agora, então, obviamente, isso que eu estou falando aqui do ponto de vista da doutrina, mas não só da doutrina, né? Nas religiões de uma maneira geral, né? A prece, ela é muito menosprezada pelas pessoas que têm pouca religiosidade ou nenhuma religiosidade, tá? Mas para aquelas que têm, para aquelas que estudam a respeito, sabe o quão importante é alguém orar pela outra, né? Ela vibrar pela outra pessoa, ela emanar energias boas, ela envolver essas pessoas em energias harmoniosas, tá? Orientação por intermédio de médiuns. Então, às vezes, em consultas no centro espírita, um espírito que está lá dando consultas através de um médium, também muitas vezes traz orientações muito importantes para as pessoas que estão precisando de um amparo, de um socorro. Em desdobramento durante o sono. Então, essas pessoas são durante o sono levadas no plano espiritual pelos próprios orientadores que tentam
orientar, esclarecer, tal. Os trabalhadores, as pessoas que são interessadas em ajudar essas pessoas, muitas vezes durante o sono também são chamadas a ir ao encontro delas e ajudar de alguma maneira, tá? Aí alguém vai perguntar assim, mas tudo bem, durante o sono ela foi lá ajudada, quando ela acorda ela não lembra de nada disso, tá? Todas as orientações, tudo que é passado para nós em desdobramento permanece no nosso íntimo, tá? Só que o livre-arbítrio permanece. Nenhum espírito, nenhum mentor espiritual vai vir e vai amordaçar a pessoa, vai colocá-la numa camisa de força para ela não cometer o suicídio. Eles orientam, fazem o máximo que podem, colocam amigos no caminho dela muitas vezes, colocam ela na rota de uma religião, de um grupo tal, não sei o quê, mas eles não amarram essa pessoa para impedir nada. O livre-arbítrio está acima. Então, encaminhar a uma religião, estamos falando da doutrina espírita, obviamente a gente tenta levar para a doutrina espírita. Às vezes a pessoa não tem afinidade com a doutrina espírita. Então a gente leva para a igreja, leva para a religião dos nossos irmãos protestantes, leva para o budismo, leva Umbanda, leva para o hinduísmo, leva para onde ela se sentir bem. Tá? Mas encaminhar para uma religião é importantíssimo. E agora eu estou falando aqui não só do ponto de vista da doutrina, mas a própria psicologia também recomenda, né? Leitura e filmes edificantes. Tá? Então, orientam os tipos de leitura que seria interessante para ela, para tirar aquele foco daquele sofrimento em si e ver que a vida é muito mais rica do que aquilo que está nos causando dor, né? Assistir filmes, muitas vezes, passam mensagens muito boas. Interessante. Aqui são alguns quadros também retirados daquele livro, tá? Então, os fatores de proteção contra o suicídio. Então, quem está um pouco mais protegido, quem tem menos tendência a entrar nessa rota de transtorno suicida, né? As pessoas que têm, então, como disse aqui essa psicóloga, minha amiga, flexibilidade cognitiva, então, a capacidade de mudar um pouco o ponto de vista, de compreender as coisas de uma outra maneira, né? Dessa maneira que você está vendo não está dando muito certo e alguém mostra uma outra maneira, você é capaz de mudar um pouco a perspectiva, né? A disposição para se aconselhar em caso de decisões importantes. Então tem pessoas que vão passar por situações complicadas e ela tranquilamente vai, pede opinião para uma pessoa, pede uma opinião para outra, mais sábia, né? E mais conhecida daquele assunto do que ela, obviamente. Então elas têm menos tendência a entrar nesse conflito. Disposição para buscar ajuda, abertura à experiência de outro. Então você às vezes percebe ou acata uma outra pessoa que tenha passado por aquela situação, que te orienta. Habilidade para se comunicar, obviamente, então essa é uma pessoa que está menos isolada. Lembra que a gente tinha colocado lá como isolamento como um fator preponderante. Capacidade para fazer uma boa avaliação da realidade. Então, obviamente, aqui não vai ser aqueles fanáticos, como a gente tinha colocado. Habilidade para solucionar os problemas da vida. Em relação à família, ter um bom relacionamento interpessoal dentro da família, senso de responsabilidade. As casas que têm crianças, normalmente é uma casa mais alegre e a motivação muitas vezes gira em torno da criança. Às vezes a gente sai do nosso problema para dar atenção às necessidades daquela criança, né? Principalmente os avós aí. Pais atenciosos e consistentes, então aqueles que têm pais mais atenciosos têm menos chances de entrar nessa questão de suicídio. Apoio em situações de necessidade. Isso aqui é muito importante. Não só dentro do nosso grupo familiar ali mais próximo, mas do grupo familiar mais amplo, né? Não só aqueles que vivem nas quatro paredes do nosso lar, mas às vezes o cunhado, o primo, o tio, o avô, né? Sei lá, alguém num grupo familiar, a gente conseguir dar um auxílio, uma orientação, isso ajuda e muito, tá? E também, às vezes, acaba próprio no grupo religioso, no grupo de amigos, suprindo um pouco dessa necessidade. Mas a estrutura familiar é muito importante, né? Então, isso daqui serve aí como chamamento para a gente avaliar a nossa família, o que dá para a gente melhorar, né? Todos nós somos imperfeitos, mas sempre dá para melhorar um pouquinho.
Fatores socioculturais, então tem integração com bons relacionamentos de grupos sociais, amigos, colegas, adesão aos valores da sociedade, prática religiosa, que tá vendo? Falei, a própria psicologia indica a prática religiosa. E principalmente aqui a prática religiosa, mas também clubes esportivos, grupos culturais, ou seja, na função de a pessoa se sentir parte de um grupo que a acolhe e que consegue conversar com ela, consegue trocar ideias. Muito bem, vamos para o próximo aqui, o suicídio e o espiritismo. Então, aqui dentro esse trecho aqui, se não me engano, é do Livro dos Espíritos, né? Ele fala assim que o espiritismo bem compreendido é um preservativo, ele é um protetor contra a loucura. A loucura, eu traduzi aqui lá como depressão, tristeza, revolta, pânico, quando não teria uma outra causa física, né? Daí é uma questão mental. Mas eu digo porque, assim, na época em que foi escrito o Livro dos Espíritos, o termo loucura era o termo empregado para essas coisas todas. Hoje, ela já tem essas outras denominações. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente lê lá o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, os livros da nossa doutrina, que foram escritos há 160 anos atrás. Os termos eram próprios para aquele momento. Então, fiquemos atentos aqui, tá bom? O verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista elevado. Então, espíritas, pelo amor de Deus, não sejam arrogantes por causa dessa frase. Tá? O espiritismo não tem que se colocar de uma maneira arrogante ou se achando o bambambam melhor ou isoladamente melhor. Não é nada disso, tá bom? Essa frase está aqui lá dentro do Livro dos Espíritas para dizer para a gente que o espiritismo dá uma visão mais ampla tanto da vida física quanto da vida espiritual, tanto do antes do encarnar como do após desencarnar, então muito mais ampla, que tira muitas vezes o foco das nossas dores, dos nossos sofrimentos atuais, que é um grande objetivo do acolhimento às pessoas em sofrimento, tá bom? Então, a gente não deve ver essa frase de uma maneira arrogante e prepotente. Porque o Espiritismo ele continua lá, para essas pessoas que têm uma visão espiritualizada ou dentro da doutrina espírita, vê as coisas muitas vezes, mesmo um sofrimento grande, de uma maneira um pouco menor, um pouco mais fácil, um pouco mais manipulável, mais fácil de se lidar, né? Justamente por causa de uma visão de futuro que aguarda lá na frente, né? A vida se lhe mostra tão curta que, aos seus olhos, as tribulações não passam de incidentes desagradáveis. Então, às vezes, a situação é tão grave aqui, mas se a gente tiver uma visão mais ampla, a gente trata isso como uma coisa momentânea, mesmo que ela seja de longo curso, de longa duração, tá bom? Mas o espírita não é melhor do que ninguém se ele não se aplicar a tudo isso, tá ok? Não basta a gente saber dessas coisas, a gente tem que se aplicar para ter essa visão, tá? O espiritismo vem e ensina a respeito da nossa vida antes da encarnação, da nossa vida após a encarnação, das causas e consequências das coisas, e a gente sabia na ponta da língua, mas não tiver isso dentro de nós, guiando as nossas ações, a nossa maneira de pensar em relação a tudo, não adianta, tá? Então por isso que ele fala lá, o verdadeiro espírita. O homem não pode gozar, isso daqui também lá dentro do Livro dos Espíritos, não pode gozar de felicidade completa na Terra, pois está aqui em prova ou expiação, tá? Isso daí é um ponto de vista do Espiritismo, né? É uma orientação dentro do Espiritismo. Talvez alguma religião não tenha essa maneira de ver as coisas, não sei a psicologia, a psiquiatria, como é que eles entendem isso, mas essa é uma orientação taxativa aqui do Espiritismo. A gente não, aqui na nossa vivência de encarnado, a gente não vai ter a felicidade pura. Nenhum ser encarnado a tem, ok? Porque a gente está aqui ou por uma provação, ou seja, a gente está adquirindo um determinado aprendizado espiritual e precisa reforçar isso dentro de nós, isso é uma provação. E expiação é quando a gente sofre a consequência de alguma coisa
no nosso passado recente ou remoto em que a gente precisa corrigir, tá, ok? Isso é expiação. A felicidade na Terra é a posse do necessário. Então foi perguntado lá para o Espírito, mas então tudo bem, a gente não tem a felicidade suprema aqui, mas o que a gente pode considerar felicidade aqui? Ter a posse do necessário. O que a gente precisa para sobreviver? Eu preciso de um teto, eu preciso ter onde morar, eu preciso de roupas, eu preciso ter acesso a situações de higiene, eu preciso me alimentar, preciso ter como alimentar os meus filhos, né? E é claro que tem muitas pessoas que não têm isso. Então essas a gente poderia considerar realmente infelizes, não é? E a consciência tranquila, tá? Esta é uma questão importantíssima, tá? Tem a ver com aquela questão lá da culpa que a gente tinha colocado lá atrás, mas a consciência tranquila é quando a gente sabe que está fazendo o melhor, pelo menos dentro daquilo que a gente pode, daquilo que a gente conhece, das nossas possibilidades, dos nossos entendimentos. Tá? Quando eu deliberadamente faço alguma coisa contrário a isso, a minha consciência já não está mais tranquila. Tá? O que não quer dizer, então isso vai me trazer infelicidade, obviamente. O que não quer dizer que eu deva ter nenhuma atitude mais drástica e muito menos que eu fique me culpando, muito pelo contrário. Se eu cheguei a essa conclusão, eu tenho que agir para corrigir o mal que eu possa ter feito. A inaptidão para a carreira. Muitas vezes a gente escolhe uma carreira complicada, uma carreira que a gente acha que vai dar grana, vai dar status social, mas ela é contrária aos meus desejos, realmente, daquilo que eu realmente gosto. Então, acaba sendo um motivo de infelicidade, ainda que você ganhe dinheiro em relação a isso, ainda que você ganhe o status social que você procurava. Tá? E ele continua aqui, porque o amor próprio, às vezes a gente tem um orgulho tal, a nossa vaidade nos impede de falar, putz, escolhi a carreira errada, vou mudar. Tal. Então, o que é o amor próprio? É diferente de autoestima. Tá? Não vamos confundir. Pelo menos aqui, nesse contexto, ele não está usando a palavra amor próprio no sinônimo de autoestima. Ele está falando amor próprio a pessoa que tem muito orgulho, muita vaidade e que não suporta mostrar alguma fraqueza, mostrar que cometeu algum erro ou mostrar que precisa mudar a trajetória. Tá, ok? E acaba se sentindo aí humilhada nesses casos. Então, ela, para escapar disso tudo, ela acaba cometendo um suicídio e que acaba fugindo da encarnação, que era justamente a maneira que ela teria para corrigir o problema todo. Tá? Se uma educação moral houvesse colocado acima de todos os preconceitos e do orgulho, jamais se teria deixado apanhar desprevenido. Então aqui é um chamamento dentro aqui da nossa doutrina para que a gente oriente bem os nossos filhos, para que eles não se sintam humilhados caso, puxa, eu escolhi uma profissão, não era a ideal, escolhe outra, né? Eu planejei uma coisa para minha vida, mas vi que, putz, não é legal. Planeja diferente. Ah, mas, putz, eu vou ser visto pela sociedade como uma pessoa que errou, como uma pessoa fraca. Então, não se preocupe com isso, né? Então, a nossa orientação para os nossos filhos é muito importante. A gente precisa ver também os professores, quem for da área de educação, tal, como é que transmite essas mensagens para os pequeninos, principalmente, né? Dentro do Espiritismo ainda lá, ó, nenhuma classe social é perfeitamente feliz. Então, às vezes a gente pensa assim, não, ser rico é o ideal, né? Tem gente que fala assim, eu prefiro ser deprimido em Paris do que aqui. Não sei se ser deprimido lá em Paris é melhor do que ser deprimido aqui, né? Ser deprimido dentro do iate é melhor do que ser deprimido dentro de uma casa pobre, né? De um carro de 1980, né? Tá, será que é? Então, às vezes, a gente tem a ilusão de que ter a posse material, ter dinheiro, a gente teria uma vida menos sofrida, tá? Esse pessoal, quem tem muita grana, não sei se alguém aqui do grupo tem, quem tem muita grana tem problemas, tem de difícil solução, que às vezes quem não tem, como é meu caso, né, não tem nem ideia do que é, tá?
Às vezes contar dinheiro é muito complicado, viu, gente? Então, nenhuma classe é perfeitamente feliz. E o que a gente julga ser felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. É isso que eu estava falando. Às vezes a gente vê pessoas ricas, cheias de posse e tal, e fala assim, nossa, essa é uma pessoa feliz. Não, às vezes, por trás disso tudo, existem sofrimentos atrozes, tá bom? Orgulho ferido, né, decorrente disso tudo. A ambição frustrada, então às vezes a pessoa quer ser de uma classe social, não consegue, quer ter posses para alguma coisa, tal, não consegue. Isso leva a sofrimentos que muitas vezes leva também ao suicídio. A ansiedade da avareza, às vezes a pessoa tem posse, mas ela quer tanto aquilo só para ela, e que o cuidado que ela tem com essas posses acaba gerando um sofrimento. A inveja e a cobiça. A inveja é um problema muito sério, né? Quando as outras pessoas têm as coisas e a gente inveja isso, a gente quer ter aquilo, quer que aquela coisa não pertença àquela pessoa, mas a nós. Isso é ser invejoso, né? E o ciúme. Outra coisa que às vezes a gente entende mal aqui. Dentro da doutrina espírita, quando a gente fala o ciúme, a gente não está falando da relação marido-mulher, namorado-namorada, o ciúme de um pelo outro, tá bom? Aqui a gente está falando de quando uma pessoa vê a outra bem-sucedida e acha que o bem-sucedido deveria ser ele. A gente vê a outra pessoa receber um prêmio, uma homenagem, e acha que eu mereço mais essa homenagem, ou eu gostaria de estar no lugar dela mesmo sem ter esse merecimento. Isso é mais ou menos isso que ele quer dizer com ciúme, quando a gente tem essa palavra dentro da doutrina espírita, tá bom? Precisamos tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente pensa que ele está se referindo ao ciúme do relacionamento homem-mulher. Ou não só entre homem e mulher, né? Entre duas pessoas, relacionamento amoroso. Todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Novamente, a palavra paixão aqui não tem a conotação de desejo de uma pessoa pela outra, tá bom? Ela se refere a todos esses problemas aqui. Isso daqui a gente chama de paixão dentro da doutrina espírita. Então, quando a gente lê algum livro, lê algum romance que fala assim, as paixões, ela está se referindo a essa nossa tendência a ter esses deslizes aqui. Medo da morte. Vou ser um pouquinho mais breve, tá bom? Isso também é do livro dos Espíritos, fala assim, claro que muitas pessoas têm medo da morte. As religiões ensinaram a elas que existe o céu ou o inferno, você só ou vai para o céu ou vai para o inferno, e quase tudo que você faz te leva para o inferno. Bom, a pessoa obviamente vai ter medo da morte. Baseado nisso, quando eu morrer, quase com certeza eu vou para o inferno. Obviamente, se eu ao morrer, eu vou necessariamente para o inferno, porque eu não consigo cumprir todas as regras que me levariam para o céu. Então por que eu vou ficar aqui sofrendo uma doença, eu vou ficar aqui sofrendo uma humilhação, se eu vou para o inferno mesmo? Eu já me mato e vou para o inferno, tá bom? Então, o medo da morte é um grande problema, principalmente essa visão de céu e inferno, que leva muitas pessoas ao suicídio. Aquele que tira de si mesmo a vida para fugir à vergonha de uma má ação, então às vezes as pessoas cometem um deslize e ficam tão envergonhadas disso que acabam se matando. Tá? Prova que ela dá mais apreço à estima dos homens do que à de Deus. Novamente, vamos tomar cuidado com a interpretação aqui. Se alguém acha que Deus fica triste porque alguém não gosta dele, porque alguém não acredita nele, porque alguém não cumpre as leis que ele determinou pra gente, Deus não fica triste com a gente, tá bom? Então o que ele está querendo dizer aqui? Está querendo dizer que às vezes a gente tem tanta preocupação com o que é que as pessoas vão pensar. Ai, que eu sou um fracassado, ai, que eu sou uma pessoa que só comete erro, tal, não sei o quê. Às vezes tem tanta essa preocupação que esquece que Deus é todo amor, que Ele nos perdoa, que Ele nos compreende, que Ele nos dá as oportunidades para a gente corrigir os nossos erros, se não nesta encarnação, numa próxima encarnação. Tá? Então, nada disso é motivo para a gente desistir, tá bom? Então, isso que ele está falando aqui, ele não está dizendo para a gente que Deus fica triste com a gente, tá bom?
Visto que volta para a vida espiritual carregado de suas iniquidades, como eu tinha colocado antes lá, quer dizer, o erro que ele cometeu continua lá cometido, a vergonha continua com ele, e ele ainda se privou da encarnação que lhe daria as condições de restaurar, né, pelo menos parcialmente, o erro que ele tiver cometido. Tá? Vai ficar para uma próxima, então vai ficar muito mais complicado a próxima encarnação, com certeza. Né? É sempre culpado aquele que não aguarda o tempo que Deus lhe marcou para a existência. Então, aquele que abreviar a vida, ele vai ter uma responsabilidade. Novamente, a questão da culpa aqui, vamos traduzir melhor, é a questão de responsabilidade. Você necessariamente vai responder por esse seu ato. Tá? Então, mas não vai ser uma punição. Né? Você causou uma série de danos para o seu organismo, para a sua mente, para a sociedade, em que você vai ter que corrigir. Além, então, de todos os débitos que você já tinha, você acrescentou esse. Então, tudo bem, só complicou ainda mais a sua vida, mas você continua sendo o Filho de Deus, amado por Ele eternamente. Tá? A propagação das doutrinas materialistas, ou seja, quando se ensina que a vida encerra aqui com a nossa existência material, com a vida orgânica, a gente coloca na cabeça das pessoas que elas não precisam se preocupar em ser boas, em ajudar o próximo, em acolher ninguém, e que quando ela tiver com problema, dá um fim na própria vida, porque vai ficar aqui sofrendo, sendo que depois disso não teria mais nada. Tá? Então a doutrina materialista ela é um grande problema de que inocula o suicídio. Não é claro que pessoas religiosas não o façam. Questões aos espíritas. Agora aqui é coisa para a gente pensar. Como a gente pode perceber um comportamento suicida? Isso aqui, o psicólogo, o psiquiatra, como eu estava falando até agora, são expert nisso. Tá? Nós que não tenha estudado isso, nós temos uma grande dificuldade. Às vezes a pessoa do nosso lado, a nossa convivência, acaba cometendo um suicídio e a gente não percebe que ela estava numa situação de sofrimento. A gente não percebe que ela estava precisando de uma ajuda. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês que eu fiquei super chocado. Né? Onde eu trabalho com doação de sangue, um garoto, um rapaz, foi lá, fez a doação com a gente, tal, não sei o quê, conversou, blá, 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 não sei o quê. No mês seguinte, nós ligamos para ele para pedir uma nova doação. Quem atendeu foi a mãe dele e disse que ele estava internado porque tinha tentado o suicídio. Nós ficamos chocados porque nós ficamos mais de 1 hora com esse garoto ali na nossa sala, conversando, tal, com ele, blá, blá, não sei o quê. Ele era um estudante universitário. E não percebemos em nenhum momento que ele tinha isso aqui de tendência suicida. Pode ser que os amigos, na convivência dele, também não tenham percebido. Pode ser que os próprios pais não tenham percebido. Né? E isso causa uma sensação muito desagradável para nós, frustrante até. Cara, como é que estava aqui na minha frente e eu não percebi? Né? Outra questão para nós. Como socorrer um potencial suicida? Primeira coisa, tem que tentar encaminhá-lo para um acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Tem, tá? Além disso, o que nós podemos fazer? Uma outra questão é como ajudar ao espírito que se suicidou. Isso também cabe às doutrinas, às religiões, em especial a doutrina espírita, que lida com o plano espiritual de uma forma mais natural. Tá? Mas não que as outras religiões também não façam. Elas fazem e muitas vezes nem sabem que fazem. Tá? Bom, a primeira pergunta, então, é como perceber o comportamento suicida? As pessoas do convívio, se você perceber mudanças de comportamento, fique atenta. Porque se mudou o comportamento, tem alguma coisa fazendo ela mudar. Pô, mudou para melhor, ótimo. Então, às vezes, conseguiu uma vaga de emprego que ela queria, conseguiu fazer um curso, entrar para um curso que ela queria, alguma coisa de boa aconteceu na vida e ela mudou para melhor. Mas, às vezes, a gente muda para pior. Começa a ficar mais irritadiço, começa a ficar mais isolado, sem paciência,
agressivo, começa a se isolar mais, entrar numa questão de depressão. Depressão a gente não consegue diagnosticar se não for da área, tá? Então a gente usa esse termo aqui, mas nós que não somos psicólogos ou psiquiatras, muitas vezes a gente usa errado esse termo, tá? Mas a depressão, ela se ela for percebida, ela é uma questão de mudança importante que indica necessidade de um cuidado. Aumento no consumo de bebidas, de cigarro. Então, tem pessoas que já têm esse hábito, né, de beber, de fumar e tal, não sei o quê, e de repente começa a ficar muito intenso. Isso é um sinal. Então, agressividade. Como socorrer essa pessoa? Em primeiro lugar, a gente precisa estar presente. Como eu tinha colocado antes lá, de maneira nenhuma trazer para ela as possíveis consequências de um possível suicídio. De jeito nenhum. Tá? O que nós precisamos fazer é acolher. O que essas pessoas precisam é de atenção, carinho, acolhimento. Tá? Apontar o dedo em direção a ela, acusar. De jeito nenhum, a gente só piora a situação. Tá bom? Orientar então sobre oração. A oração é importantíssima, é um momento em que a gente, quanto mais a gente fizer isso de coração, a gente como que isolasse um pouco as coisas que estão ao nosso redor e faz uma ligação maior com a espiritualidade, com Deus. A respeito de leitura, então, orientar leituras que tragam mais ânimo, mais alegria de viver, ou outros pontos de vista em relação ao que ela está vivenciando, que talvez ajude ela a sair do estado de sofrimento que ela se encontre. Ajudar e orientar a respeito de como atuar em favor do próximo. Gente, quem conseguir trabalhar em favor do próximo, estando numa situação de sofrimento, de tristeza, de amargura, de raiva, de culpa, se conseguir agir em favor de outras pessoas, num trabalho voluntário, qualquer coisa. Gente, isto é um santo remédio, tá? Não vamos dizer aqui que isso por si só cure uma pessoa com a tendência suicida ou deprimida e tal, não sei o quê, mas ajuda e muito. Mas é complexo, como eu estava dizendo aqui, ó, é uma abordagem difícil. Não sei se vocês já tentaram, mas tente se aproximar de uma pessoa que você veja que está nessa situação. Elas não dão abertura muitas vezes. Muitas vezes o que você fala, elas não acolhem. Se você dá sugestões, dá orientação, muitas vezes elas não o fazem. Tá? Vou encaminhar lá para uma psicologia, para uma terapia. Isto é fundamental, isto é importantíssimo para ajudar a pessoa com potencial suicida. Participar de reuniões de cunho religioso, isso tem vários motivos. Um deles é a pessoa se sentir acolhida, se sentindo pertencente a um grupo, isto é importantíssimo, né? É uma oportunidade dela aprender sobre Deus, então passa a ter uma visão de vida um pouco diferente, talvez, do que ela esteja tendo até ali. Né? Aprender sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o mundo ao redor, que muitas vezes a gente tem uma visão muito restrita, muito curta. Né? Os passes são importantíssimos, eles nos ajudam a eliminar vibrações, fluidos pesados que a gente acumula pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos e ainda por aquelas questões que eu coloquei lá de espíritos obsessores. As palestras no centro espírita, lá na igreja, lá no culto que ela for, onde for, né? Muitas vezes trazem palavras, trazem ensinamentos que calham fundo naquela pessoa, naquele dia a dia e às vezes dá um start para ela, né? E ajuda também ela a ter uma outra visão de mundo, tá? Como eu tinha colocado aqui, o trabalho voluntário, né? O voluntariado. Se a gente conseguir que essas pessoas trabalhem um pouco mais em favor de outras, estamos ajudando e muito. Como ajudar ao espírito que se suicidou? Tá? Todas as religiões acolhem e ajudam espíritos suicidas. Tá? Não é apenas a doutrina espírita.
A diferença é que na doutrina espírita, os espíritas aceitam isso, né, e participam mais ativamente. As outras igrejas, então existe padre que ajuda espírito que se suicidou, existe pastor que ajuda, tá? Se não, quando ele está no dia a dia desperto, muitas vezes à noite, quando sai pelo sono e passa a ter uma visão um pouquinho mais ampla, muitas vezes eles são chamados a ajudar. Mesmo porque o espírito daquele que se suicidou, às vezes tem uma afinidade maior com o padre, com o pastor, do que com o palestrante espírita. Então, e às vezes essa figura ajuda muito mais. Mas, como estamos falando aqui dentro da doutrina espírita, as nossas preces ajudam muito. Então, tanto a encarnados que estão nessa situação, quanto a desencarnados que tenham cometido o suicídio. O atendimento mediúnico, então, esses espíritos, em determinado momento aí, que eles possam estar em condições de serem atendidos no centro espírita através de um médium, a conversa com ele, o diálogo pode ajudar muito. Não só o diálogo, mas às vezes a incorporação, a presença ali dos médiuns, o ambiente fluídico é importantíssimo, tá bom? Não é só a questão da conversa, do diálogo. Orientação e ajuda aos parentes. Então, conforme a gente consegue acalmar, tranquilizar, amparar os parentes que ficaram, a gente alivia em muito o sofrimento de quem partiu e depois está lá com o remorso de ter prejudicado os filhos, o esposo, a esposa, quem ficou aqui na Terra, tá? Então, se a gente conseguir ajudar esses daqui, a gente já está ajudando a quem partiu também, ok? E aqui as fontes que eu consultei para trazer essa conversa. Essa daqui é a página da Organização Pan-Americana de Saúde, uma página do G1, Livro dos Espíritos. Eu peguei um trechinho lá da introdução e das perguntas 920 até 943. O Evangelho segundo o Espiritismo, eu fiz uma busca lá com o termo suicídio e peguei algumas frases, algumas orientações deles lá. E o livro Crise Suicida e Avaliação e Manejo, de Neuri José Botega, que é aquele que eu coloquei algumas figuras para a gente ver. Muito bem, agradeço muito a sua presença, a sua participação aqui neste canal. Espero que tenha aproveitado, tenha curtido. Espero que tudo que eu tenha trazido aqui tenha sido útil, interessante para você. Deixe aqui o seu comentário, o que você achar interessante de comentar a respeito desse vídeo, para que a gente possa meditar, pensar também, outras pessoas que aqui chegarem também possam pensar a respeito, e que Jesus, o nosso mestre e amigo, o nosso benfeitor espiritual, o nosso dirigente do mundo espiritual, os nossos benfeitores, nossos amigos e protetores espirituais possam nos inspirar a cada um de nós, a fim de que nós possamos ajudar de alguma maneira em referente a este assunto. Então, fiquem com o meu desejo de que todos vocês estejam em paz, o lar de vocês estejam em paz e que possamos nos ver em breve. Que assim seja.